Graças a Deus pela sua vida. Como é bom a gente poder estar, a palavra do Senhor já afirma isso, estar em comunhão com os irmãos. E essa semana tivemos várias oportunidades, expedientes de podermos estar em comunhão. Na sexta-feira, né, já quero, para aquelas que eu ainda não vi, né, dar um feliz Dia das Mulheres atrasado, mas, né, foi um dia muito especial até para nós aqui. Nós celebramos o Dia da Mulher, onde nós tivemos a oportunidade, ou melhor, elas tiveram a oportunidade, né, de estar aqui, de poder também em comunhão umas com as outras, tendo um encontro delas serem edificadas, para elas serem abençoadas, para elas prosperarem, para elas se tornarem mulheres melhores, mães melhores, filhas melhores, e assim por diante, empreendedoras melhores, né, capacitadas. E depois ainda, né, de lambuja, teve um bom coquetel para as mulheres, né? Então foi muito especial. A gente também, nesse mesmo momento, na sexta-feira, né, os homens prepararam o coquetel, né? Cadê os homens aí, né? Foi bênção demais. Os homens prepararam o coquetel para as mulheres que aqui estavam. Também na sexta-feira a gente já começou também a preparação para o nosso churrasburg com a noite tropical que foi ontem. Também assim foi maravilhoso, gente. Eu louvo a Deus pela graça dele com a igreja. Você é a igreja, sim ou não? Sim. Então, com a graça de Deus sobre a sua vida. Entenda que a igreja ela não é minha. A igreja ela é do Senhor e nós somos do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. E tudo quanto é feito, tudo que é feito aqui neste lugar é para cada um de nós. Eu, agora, alguns dias atrás, numa reunião com outros pastores, e um dos pastores nessa reunião se levantou para falar algo, e ele disse o seguinte, e ele faz parte também da congregação, e na fala dele ele diz assim, porque vocês. O que dá a entender isso? Dá a entender que ele ainda não se sente parte, pertencente, não faz parte, eu ainda não sou. E provavelmente você já passou pela experiência de trabalhar em algum lugar e as pessoas dizerem assim, lá o fulano da tal empresa, sim ou não? A gente acaba assumindo o sobrenome da empresa, é ou não é? Porque a gente passa a fazer parte, integrante daquele lugar, da onde nós estamos ali servindo. Você é parte deste lugar. E para quem ainda não é, você pode fazer parte deste lugar. Você pode ser parte deste lugar. Porque a palavra de Deus, ela fala que a igreja ela é o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Né? E o que é que dá ordem, dá comandos e dá direção para o corpo? É o que, gente? O pastor? Não, a cabeça. E a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Toda direção, toda instrução que vem para a igreja, ela vem da parte do Senhor. E a maior instrução deixada por ele está aqui, chamado Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia. Há uma instrução para nós, para a nossa vida, para a igreja hoje, para você que é parte da igreja, para você que é igreja do Senhor, que tem autoridade como igreja do Senhor, porque Deus falou isso, quando ele perguntou aos discípulos e disse, olha, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E aí uns começaram a dizer, você é isso, você é aquele, e Pedro diz, você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus. E aí, Jesus, naquele momento, por meio daquela revelação, ele diz assim, olha, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação, eu edifico agora a minha igreja. Ficou claro, ficou declarado, já tinha descido o coração deles, eles já faziam parte do que era a igreja que estava nascendo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela não é placa, ela não é nome, a igreja é Jesus Cristo.
Obviamente que existem nomes diferentes nos prédios, mas a igreja é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E obviamente o Senhor, Ele oportuniza para que cada pessoa, porque nós somos diferentes uns dos outros, a congregarmos em lugares que de fato o Senhor escolhe para nós. Por quê? Porque Ele entende que cada um de nós tem uma necessidade diferente, sim ou não? Há famílias que têm filhos, há famílias que não têm filhos. Há jovens que ainda não têm família. E cada um desses tem necessidades diferentes para tempos diferentes. O Ministério Batista Cristo é Vida, ele surgiu de uma necessidade. Qual necessidade foi essa? De atender uma família, em especial a família do apóstolo Neuci. E quando a família dele não estava sendo atendida, e no sentido de ele, a esposa, os filhos, terem o mesmo ensino, terem a mesma direção, terem a mesma frequência na presença de Deus, então surgiu o MBCV, Ministério Batista Cristo é Vida. Cadê as nossas crianças agora? Onde é que elas estão? Um está dormindo aqui, né? Mas os outros estão aonde? Não estão brincando? Vão brincar. Mas eles também estão aprendendo a palavra de Deus, segundo a necessidade deles. E assim por diante, assim é o Ministério Batista Cristo é Vida. E é engraçado que com o tempo, quando a gente vai percebendo as coisas na nossa vida, a gente vai amadurecendo, e normalmente a gente amadurece muito por causa dos erros, né? As cabeçadas que a gente dá, as escolhas erradas que a gente dá. Bom seria se nós fôssemos mais inteligentes, ou melhor ainda, se nós fôssemos mais sábios, não precisássemos aprender com nossos erros, mas aprender com os erros dos outros. Mas a gente às vezes é cabeçudo, né? E teima, e eu vou fazer, porque é assim, porque eu acho, e eu vou fazer. Tá tudo bem, né? Só que o resultado também vem de toda e qualquer escolha e decisão que a gente toma. Amém? Amados, é importante que nós venhamos aprender a adorar a Deus de verdade. É extremamente importante que a gente saiba dar valor para as coisas que realmente importam na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você, meus queridos. Aprenda a dar valor para momentos como esse. Aprenda a dar valor para os tempos que nós estamos vivendo, de ter ainda a liberdade de entrar num lugar como esse, de ter músicos tocando. E ainda nós temos um piso, um teto, um ar-condicionado para louvar a Deus. Porque chegarão tempos e que não teremos mais templos assim para adorar a Deus. Chegarão tempos em que vai ser muito difícil você encontrar um espaço com tantas pessoas assim para louvar a Deus. Você sabia que já existem lugares que eles vão para uma caverna, porque é proibido eles louvarem a Deus? Eles vão para cavernas, dentro de montanhas, caminham no meio do mato, para ali conseguirem louvar a Deus? Já existem lugares assim, porque é proibido falar de Deus naquele lugar. Hoje nós temos liberdade para fazer isso. E hoje percebemos que, às vezes, a gente está tão preocupado, ansioso com tantas coisas, que a gente não dá valor para aquilo que de fato importa. A sua vida, a minha vida, ela é breve. Ela é muito breve. O Senhor já falou isso, né? A palavra de Deus já diz que é como um assopro. Quando o Senhor quiser, Ele leva. E tudo que você imagina que é por certo, tudo que você imagina que é um plano para a sua vida, tudo que você já tentou, todo o dinheiro que você guardou, de nada vai adiantar, porque passou. O maior tempo de vida não é aqui, é quando o Senhor nos chamar. Mas isso é para quem crê. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar algo com vocês que tem a ver a realidade de que a gente tem vivido. Temos falado muito sobre princípio. E princípio é aquilo que vem primeiro, princípio é aquilo que é
importante, princípio é aquilo que dá base, princípio é aquilo que fundamenta a nossa vida, para que nós possamos criar uma estrutura, para que nós possamos crescer na vida, para que nós possamos, então, fazer algo que, de fato, quando alguém vem e olha e diz assim, ali existe uma base sólida. Existem provavelmente muitas famílias aqui, em que outras famílias olham para a sua e dizem assim, nossa, como que vocês conseguem isso? Nossa, como que vocês chegaram aqui? Nossa, como que vocês educam os seus filhos? Nossa, como? E aonde que vem isso? Essa resposta, ela vem de princípios. Ela vem dos valores que você construiu, que você entendeu e que você aplicou na sua vida. E por isso deu uma base sólida para você conseguir chegar, você e a sua família, no lugar que você está hoje. E assim é para tudo nessa vida. Assim é para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Assim é para a sua vida emocional, para os seus sentimentos. Assim é para o seu psicológico. Assim também é para a sua vida material. Assim é também para com a sua saúde. Porque tudo aquilo que nós fazemos, independente do que for, quando for, a tempo que for, nós vamos colher do que nós fazemos. Come todo dia pizza para ver onde é que tu vai parar. Né? Faz isso. Tudo vai gerar um resultado. Tudo vai trazer uma consequência. Eu quero ler com vocês nessa noite, falando de mais um princípio importante. Vamos começar por Mateus 6, capítulo 25 ao 34. Já tem muito a ver com o que a gente já viveu hoje aqui, que diz assim: por isso eu vos digo, Senhor falando, Senhor Jesus, que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Pergunto a você, se você estiver enfermo no hospital, com diagnóstico de que você tem poucos dias, e você é uma pessoa multibilionária, você trocaria o seu dinheiro pela sua vida? Sim ou não? E por que a gente fica tão ansioso por causa do dinheiro? Por que a gente fica tão ansioso por causa do que a festa que vai ter essa semana eu ainda não tenho vestido? Por quê? E olha como tem muito ensino valioso aqui que Jesus fala para nós. E ele diz assim, verso 27. Não, eu não li o 26, né? Ele fala aquilo e ele diz assim, observai, contemplai, atentai para o quê? Os passarinhos, pastor? Sim. Olha o que ele diz, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, Deus, o vosso Pai celeste, a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você se julga com valor maior do que um passarinho, do que um cachorrinho, do que um... Sim ou não? Sim, mas às vezes não. Tem gente que dá mais valor para o cachorro do que para o cônjuge. É forte, mas é verdade. E aí, o que ele diz mais? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode mudar um dia da sua vida? Pode fazer qualquer coisa pela própria vida? Pode. E por que então andais ansiosos quanto ao que você vai vestir? Ai, não tenho roupa hoje para ir para o culto. Ah, não vou. Gente, percebem que tem tantas coisas banais, que a gente conta uma historinha para nós mesmos, justificando coisas por meio de roupa, comida, carro, dinheiro, para fazer, na verdade, não o que a gente diz que quer fazer, mas uma intenção errada do coração.
Não é por causa da roupa que não quer vir no culto, é porque não quer vir no culto. Não é porque, está faltando dinheiro que não... Não, se quer, todo mundo faz aquilo que quer. Eu não posso viajar porque eu não tenho dinheiro, mas leva os filhos na pracinha ali, é de graça. E eles vão ficar felizes tanto quanto do que você precisar ir lá em Miami, e lá no Nordeste. Você pode ser feliz com coisas simples, você não precisa inventar moda. A gente fica ocupando o nosso coração e a nossa mente com tanta coisa, que vai justificando para não fazer as coisas que deve fazer. E o que mais? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Agora falando até das plantinhas, né? Das flores. Eles não trabalham e não fiam. Contudo, eu vos afirmo, que nem Salomão, olha Salomão, gente, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por que Jesus traz Salomão para esse texto? Porque Salomão foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Salomão tinha tamanha riqueza que ninguém jamais, a Bíblia diz, teve ou vai ter. Salomão se vestiu com as melhores roupas. Teve as mulheres mais lindas, diz que tinha 1000 concubinas. Rapaz, dar conta de uma não é fácil, imagina 1000. Né, irmãos? Os homens estão comigo, sim ou não? Mulheres, vocês ficam calmas, está tudo certo, tá? Nós vivemos no tempo da graça, estamos no Brasil e é uma para cada um só. Amém? Jeová sabe, hein? Salomão, homem de referência. Jesus falou que aquele que vocês adoram, que é o rei Salomão, nem ele se compara ao lírio do campo. Ora, se Deus ele veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de... Vamos falar junto? Homens de... Ele está falando que está nos faltando fé. E o que é fé? Bota lá para nós Hebreus 11:1, depois voltamos aqui. A fé é a certeza, é a convicção de coisas que eu espero. Eu tenho certeza que você tem muita coisa que você tem esperança no seu coração. Eu tenho certeza que você tem muita coisa que você espera na sua vida. Espera. Só que só esperar sem fé não acontece nada. A fé é a certeza, é uma convicção de algo que eu já tenho no coração, que eu tenho um alvo, que eu tenho um objetivo. E qual que é o problema às vezes nosso? A gente justifica que crê em Deus, mas não tem nenhum objetivo, nenhum alvo. Não sabe o que quer. A fé também é uma convicção de um fato, que não se... Tá, e como que é isso? Funciona então? Se é um fato, é concreto, mas eu não posso ver? Sim, a fé é isso, e ela acontece aqui. Ela acontece quando você fecha os teus olhos, e você olha para aquela realidade que você tanto espera, e você começa a ver com a sua mente. E você começa a ver, e o seu coração se enche de tanta alegria já, porque você começa a ter convicção de que aquilo já é uma realidade, e para você não tem sombra de dúvida. Isso é fé. Isso é fé. Quantas coisas você já poderia ter realizado na sua vida, se você não duvidasse? Quantas coisas já poderiam estar diferentes na sua vida, se você realmente tivesse fé? A questão é que Jesus já nos reprovou em tantas coisas por causa da nossa incredulidade. Volta lá para o texto anterior, lá de Mateus 6, a gente estava no 30. E aqui Jesus falando, ele reprova. Ele está dizendo que a gente não tem fé, Mateus 6,30.
Homens de pequena fé. Não são homens pequenos, são homens, e homens aqui significa todo o gênero criado por Deus, que é homem e mulher apenas, amém? E ele continua, 31, portanto, não vos... Quanta gente chegou inquieta aqui hoje que eu percebi, que eu senti no meu espírito, que eu senti no meu coração, inquieto, não conseguia prestar atenção nem no que falava, nem na sua oração, nem no que cantava, nem no que louvava, inquieto. Mas agora acabou, em nome de Jesus. Não vos inquieteis, dizendo que eu vou comer. Não consigo fazer um churrasquinho no domingo, misericórdia. Não tenho nem para comprar ali uma segunda com osso. Amado, não vos inquieteis com o que você tem que comer, nem com o que você tem que beber, ou com o que você vai vestir. Meu Deus, eu não vou no culto hoje, olha minha roupa. Eu pergunto, Deus está preocupado com a sua roupa, com a sua comida, bebida, ou com o seu coração? Coração. Quando Deus olhou para Davi, um homem que foi um guerreiro, matou muita gente, e também um homem que pecou, que muitos de nós aqui, provavelmente até mesmo eu, iria reprovar, porque se ele viesse para ser pastor dessa igreja, eu dizia, mas tu, adúltero, mandou matar o homem lá, esposo da mulher, só para ficar com a mulher dele? Sem vergonha. Você aprovaria Davi como seu pastor? Fazendo isso? Pois é. E aí sabe que Deus olha para ele e diz, achei um homem segundo o meu coração. Deus sabe que eu e você vamos pecar. E Deus não está interessado no seu pecado. Mas Deus está interessado no coração quebrantado e arrependido das coisas. Eu não sou melhor que você. Só porque eu estou aqui em cima, eu peco assim como você. E todo dia eu luto contra o pecado na minha vida. Todo dia eu luto contra a carne, contra o desejo dessa carne na minha vida. E isso não quer dizer que eu sou melhor do que você. Mas o que Deus olha para mim e para você, meu amado, o que Deus quer de mim e de você, é um coração verdadeiro e sincero. Sincero quer dizer sem maquiação, sem cera, sem enganação, sem máscara. Sincero. Verdadeiro. Humilde. Que mesmo que você tenha errado, e você possa não ter nem percebido, e às vezes acontece, se alguém chega para vocês, irmão, tal coisa, e isso aconteceu com Davi. Deus mandou o profeta e disse para Davi, olha aqui, Davi, e por uma alegoria, ele conta uma história para Davi. Olha, tinha um homem lá, tinha pouquinhas ovelhas, e veio um outro que tinha um monte de ovelha, foi lá e tirou as ovelhas dele. O que a gente faz, Davi? Mata ele! Davi, com seu senso de justiça, disse, isso não pode acontecer, como alguém vai tirar? E aí o profeta disse para ele, pois é, esse homem foi tu. Como assim? Tu foi lá e pegou a mulher do cara. Quantas tu tem aí, ó? E tu foi pegar que não era tua. E na mesma hora ele caiu em si. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu do mal que ele tinha feito. Às vezes a gente não se dá conta do mal que faz. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, quando nós estamos expostos na presença de Deus, o Senhor, Ele nos constrange pelo seu amor. E quando nós entendemos isso, e temos um coração quebrantado, um coração humilde, o Senhor, Ele recebe
o nosso sacrifício, o nosso arrependimento, a nossa confissão. E eu quero falar nessa noite para a igreja, para você, a respeito disso. Vamos só terminar o texto para mim dar continuidade, porque me conhecendo, e a hora que é, e tudo o texto que eu tenho aqui, só Jesus na causa, né? Porque os gentios é que procuram estas coisas, ele fala, pois o vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas, Deus sabe do que você necessita. Buscar então primeiro o quê? O seu reino e a sua justiça. Então tudo isso que te preocupa, que te deixa ansioso, todas essas coisas que te tiram do propósito, da vontade de Deus para a sua vida, pelo qual Deus te criou para você caminhar sobre uma direção, sobre um caminho, sobre um reino, sobre uma vontade para cumprir um propósito na sua vida para a glória e honra do Senhor. Quando nós não entendemos isso, nós nos perdemos. Quando nós não entendemos isso, a nossa vida passa a não ter sentido. Quando nós não entendemos isso, nós nos perdemos no caminho e vamos andando por caminhos tortos, fazendo más escolhas. E essas escolhas vão gerando resultados. E esses resultados é que vão causando ansiedade, preocupação. E alguns desses resultados, às vezes, não têm volta. Não tem volta. O Senhor, Ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é o reino de Deus, pastor? Bota a mão no teu coração agora aí, por favor, e diz assim, o reino de Deus já está dentro de mim. Você sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E dentro de você já está tudo o que você precisa. Você só precisa agora passar a conhecer a vontade dele para você começar a usar os recursos que você já tem. É que nem você comprar ou ganhar alguma ferramenta, algum produto eletrônico e dizer assim, ó, tá aqui, usa. Mas como é que faz? Como é que usa? Não, tá aí, usa. Deus te criou, te fez a imagem e semelhança dele, deixou o manual e você nunca usou. Está lá. Alguns, ele está assim aberto no Salmo 23, lá na sala, já chega a estar amarelo, porque é meu salmo de proteção, para cuidar da minha casa. Vai nada, irmão. Só cuida quando tu pratica aquilo que tu lê, que tu sabe. O salmo aberto, o livro de Deus aberto na tua casa não funciona para nada. Esse livro aqui, ele é poderoso, mas quando é praticado. Ele é vivo quando ele é vivido. Ele gera resultado quando eu produzo. E o que você tem produzido? O que você tem vivido? No que você tem crido? Se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que está faltando hoje? O que está faltando hoje? O que te deixa preocupado, ansioso, perder o sono, tomar comprimidinho para dormir? Está tomando? Então, marca um dia e vem falar comigo. Eu vou te dizer o que está acontecendo. Está tomando um comprimidinho para dormir? Por quê, meus queridos? É porque tem princípio quebrado. Porque tem inversão de valor. E quando nós temos princípios quebrados e inversão de valores, a opressão ela vem sobre a nossa vida. A gente não está andando sobre o caminho. Jesus ele falou que eu sou o caminho. Eu também sou a verdade. E também vida. Que vida você tem? Você está feliz com a tua vida? Você está feliz com os teus resultados? Você está de bem com a sua família? Ele deu uma ordem. Não andeis ansiosos. Ele não pediu assim, quem sabe faz terapia. Quem sabe tu vai no psicólogo.
Aí pode ser que tu vai resolver isso. Não, ele deu uma ordem para você. Não ande ansioso. Mas como é que eu vou fazer, pastor? Sabe como tu vai fazer? Porque você tem o reino de Deus dentro de você. Você tem a capacidade de governo que Deus lhe deu. É você que governa a sua vida. Você governa a sua mente. Você governa as tuas emoções. Porque você não sabe disso. Porque você não usa dessa fé. Porque você não usa dessa autoridade que você vem vivendo perturbado. Por isso que você não dorme de noite. Por isso que você anda todo dia mais no futuro e no passado do que no presente. Por causa das ânsias que você tem na sua vida, por falta de governo de Deus na sua vida. Amém? Existe no ser humano a capacidade natural dada por Deus de governar sobre todas as coisas, e principalmente sobre você mesmo. Quando Jesus ele deu a ordem para não andar ansioso, é porque ele sabe que nós podemos fazer isso. E você sabe disso? Se você não sabe, agora você sabe. Agora você só precisa crer. E crendo, tendo fé, é o que? É ter convicção de um fato que eu ainda não vejo. Mas você precisa declarar. Você precisa profetizar. Você precisa dizer sobre a sua vida: eu não sou mais uma pessoa ansiosa. Eu não sou mais uma pessoa agora preocupada. Eu não sou mais uma pessoa agora angustiada. Eu não sou mais dependente de remedinho. Eu não sou mais depressivo, depressiva. Eu não sou. Deus não te fez assim. E por que você está vivendo assim? Quem observa a ordem natural da criação também consegue entender o que é prioridade no tempo certo. Jesus falou para eles assim: observem. Você tem tempo. Tira tempo para observar as coisas. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Deve ter algum empreendedor, autônomo, empresário aqui. Sabe por que talvez as coisas não estão indo bem no seu negócio? Porque você não para observar. E quem não para observar, não para refletir. E quem não para refletir, também não para buscar solução. E deixa o barco rolar. Deixa a vida me levar. Como é que é? É. E a vida vai levando não para o caminho certo, não para o caminho de Jesus, porque essa vida não leva para Jesus. São as tuas escolhas que vão te levar para Jesus. A tua decisão vai te levar para Jesus. Essa vida, esse mundo vai te levar para o inferno. O que é isso, pastor? Sim, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas o Senhor Jesus te leva para o céu. O Senhor Jesus te leva para um lugar melhor, para um lugar de paz, para um lugar de prosperidade, e não para tanta escassez assim. Então Jesus ele nos falou para nós observarmos, queridos. Desfrutar de algo novo na vida vai depender de você dedicar tempo para aquilo que você vai observar e para aquilo que você vai refletir sobre o que realmente importa. E eu quero te fazer essa pergunta agora: o que realmente é importante na sua vida? Porque aquilo que realmente importa na minha vida e na sua vida, você dá tempo para isso. Quer ver uma coisa? Quantas crianças hoje são órfãos de pais vivos? Aí a criança esperneia, chora. Ah, tá, pega aqui. Aí você ocupa ela. Mas, na verdade, a ansiedade dessa criança é pela sua presença, pela sua atenção. E aí, daqui a pouco, a criança manifesta alguma coisa, alguma síndrome, alguma disfunção, alguns comportamentos, e aí você fica apavorado. Aí você larga tudo o que estava fazendo e vai cuidar. Aí você vai ver. Só que a criança só queria amor, atenção.
e se perguntar para a mãe e para o pai e dizer assim, tu ama teu filho? Claro, eu amo, faço tudo por ele. Faz mesmo? Quando? Quando dá problema? O Senhor não nos chamou para remediar, o Senhor nos chamou para prevenir. Só que, infelizmente, a gente está simplesmente dando remédio. E não prevenindo. E não prevenindo que essas coisas aconteçam. Não prevenindo que a nossa família se perca. Não prevenindo que os filhos se tornem dependentes químicos. E de todos os tipos. Não só de drogas ilícitas, que agora também estão querendo tornar lícita, né? Mas de dependências químicas emocionais, psicológicas e de tantas outras. E sabe qual é o principal causador disso? Você, pai e mãe. Porque criança não se governa. Quem governa a criança são os pais. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Vamos ver o que diz Romanos 12:1. E tudo isso foi para dar uma introdução, que eu quero falar nessa noite, sobre um princípio importante, que é sobre o princípio de um culto racional a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional, pastor? Culto é cultuar, é prestar uma oferta, o seu tempo, a adoração. Então nós estamos hoje aqui cultuando a Deus, cultuando a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E ele fala de um culto racional. Emocional? Não. Fala de um culto racional, porque as coisas de Deus, elas são manifestas de maneira racional, por entendimento, por fé, por crer. Eu vejo, eu ouço, eu entendo e eu creio. E porque eu creio, então eu falo, e porque eu creio também, eu também faço. Ele está dizendo que nós devemos apresentar esse corpo, o seu corpo, o meu corpo, como um sacrifício. E sacrifício é uma coisa que realmente não é fácil. Porque quantas coisas nós precisamos às vezes sacrificar realmente para que Deus possa se agradar da nossa vida? Muitas. Porque o meu corpo, o seu corpo, ele não quer fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ele quer fazer aquilo que agrada o corpo. Quão bom seria estar em casa, domingo de noite, descansando o corpo, porque tem uma semana inteira pela frente. Quão bom é, nossa, ter que ler a Bíblia todo dia. O corpo se agrada? O nosso corpo não quer essas coisas. Mas por causa que nós entendemos e nós, então, dominamos o nosso corpo pelo entendimento e pela presença do Espírito de Deus em nós, nós fazemos estas coisas. Nós fazemos estas coisas por causa de um culto racional. Sabe como que era o culto antigamente? Eu vou tentar explicar rapidamente para vocês aqui, Êxodo 29, 38 ao 46. Aqui fala um pouquinho de como que era o culto, e eu vou tentar fazer um paralelo entre o nosso culto de hoje e o culto do Antigo Testamento. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com 1/4 parte de um rim de azeite batido, e para a libação, a 1/4 parte de um rim de vinho. E outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações.
a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Aqui Deus falando. Ali então virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem, que trabalhem e me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, de uma terra de escravidão, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém. Esse texto aqui retrata um pouquinho sobre a realidade de como seria então o povo após sair do Egito, quando eles eram escravos por Faraó, como que eles deveriam então cultuar a Deus. Naquele tempo, no Antigo Testamento, e a Bíblia é dividida em 2 tempos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento por quê? Porque é a nova aliança feita através de Jesus Cristo, que ele foi o cordeiro, como nós vimos aqui nesse texto, que eles deveriam oferecer um cordeiro para o perdão dos seus pecados. Então esse animal, ele era pego, ele era sacrificado, e o sangue do animal derramado, então ele vinha para perdoar os pecados daquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que trouxe o perdão para os nossos pecados. Aqui no Antigo Testamento, de tempo em tempo, quando o povo pecava, ele tinha que oferecer essa oferta, esse animal, para pedir perdão dos seus pecados. Hoje, nós não precisamos mais disso, porque todo o pecado já foi perdoado. O que você cometeu e o que você ainda vai cometer, nós só precisamos confessar e nos arrepender. Jesus, ele foi o último cordeiro. Jesus, ele foi o cordeiro por todos nós, e ele morreu de uma vez por todas, mas também ao terceiro dia ressuscitou, para que com ele também, quando ele voltar, nós tenhamos também uma vida e uma vida eterna. Amém? Essa é a promessa, essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor Jesus não volta, ele diz que nós precisamos oferecer o nosso corpo, que é um culto racional a Deus, como um sacrifício, como algo que agrada ao Senhor. Naquele tempo, a tenda da congregação, quando Deus determinou para Moisés como deveria ser, ela era mais ou menos assim. Eu esqueci, poderia ter colocado aqui para vocês verem uma imagem de como seria. Talvez no próximo culto eu traga. Então, tinha uma abertura, uma porta de entrada, e naquela porta de entrada existia um altar. Um lugar onde os animais eram colocados, eles eram então ali sacrificados e eles eram colocados fogo. Logo após feito isso, o sacerdote, o homem escolhido por Deus, ele caminhava para uma bacia de bronze onde havia água, e nessa bacia ele se lavava os seus pés e lavava as suas mãos, até entrar dentro da tenda da congregação. Nessa tenda haviam 2 ambientes. O primeiro chamado Santo Lugar, e o segundo chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. O que tinha nesses lugares, pastores? O primeiro espaço, que era o maior espaço, ali tinha o candelabro, e esse candelabro ele era usado para iluminação também daquele lugar, e também tem uma simbologia bíblica para os nossos tempos. Também ali tinha naquele lugar, deixa eu pegar aqui minhas anotações para ficar mais fácil, e eu não me esquecer e não passar por nenhuma delas. Ali também tinha a mesa onde ficavam os pães, e também tinha o altar de incenso, que cada um deles havia uma representação. O altar de incenso representava também ali o lugar onde as orações, né, do povo era feita. Então, esse lugar santo, meus queridos, ele tipificava o culto, a adoração, aquilo que a igreja faria. Porque quando ele se lavava ali e ele entrava naquele lugar, ele teria que todos os dias estar ali. Porque o incenso ele precisava ser aceso, as luzes elas precisavam continuamente do candelabro estar acesas,
os pães ali. Então aquilo todo dia tinha um serviço. E quando o povo vinha sacrificar o seu animal pelo seu pecado, e ele fazia isso lá atrás no altar, e ele entrava no lugar santo, ali ele clamava a Deus pelo perdão dos pecados daquele povo. Mas tinha um outro lugar, que ali só poderia acessar uma pessoa, chamado o sumo sacerdote. E só existia um sumo sacerdote. E ele entrava naquele lugar onde ficava o lugar chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. O que tinha nesse lugar, pastor? Ali tinha uma arca, onde ficavam então as tábuas, né, com os 10 mandamentos, que todo mundo já ouviu falar e conhece. Mas esse lugar simbolizava, e esse lugar existia a presença do Senhor nosso Deus. Tamanho era a graça, o poder e a intimidade que Moisés, que foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo, que quando ele entrava nesse lugar, meus amados, a Bíblia diz que ali descia uma nuvem e Deus falava com ele face a face. Para entrar nesse segundo espaço existia uma coisa chamada véu. Existia um véu que separava um espaço do outro, o segundo véu. E só poderia entrar o sumo sacerdote naquele lugar. Se qualquer outra pessoa que entrasse ali, morreria na hora. Ela não poderia entrar naquele lugar. E aí talvez tenham uns pensando assim, isso é verdade? Sim, isso é verdade. Olha o que diz lá em Êxodo 25, 22. É só você ler a Bíblia e você vai ver que isso tudo é verdade. Ali virei a ti, falando do lugar santíssimo. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. E sabe qual que é a boa nova, meus amados? Está lá em Marcos 15, 38. O que separava o lugar onde o sacerdote poderia entrar, do sumo sacerdote, era o véu. E aqui, olha o que acontece. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. De alto a baixo. Não há mais nada que impeça você de chegar no Santo dos Santos. Não há mais nada que impeça você de conhecer o Deus verdadeiro. Não há mais nada que impeça você de ser lavado pelo sangue do Cordeiro e ter uma vida nova. Não há mais nada que impeça você de ser o seu sumo sacerdote. Você é sacerdote da sua vida. Você pode chegar àquele que é o Senhor dos senhores, a presença do Deus verdadeiro. E você não precisa ter mais intermediário algum. Porque aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós, ele já pagou o preço, ele é o seu e o meu advogado. Você só precisa clamar. Só que a nossa incredulidade, a nossa religiosidade, faz com que a gente não saiba valorizar os tempos e as coisas que nós temos recebido da parte de Deus. O Senhor nos chama para que nós tenhamos um culto racional. E o que você faz quando chega no culto aqui? Nós temos um protocolo, porque assim o reino de Deus é. Se você pegar toda a arca, você vai ver que Deus dá um protocolo para tudo. Você vai ver que Deus dá processo para tudo. E tudo tem que ser feito como Deus falou. Algo que não é feito como Deus falou é tido como anátema. Deus não recebe. Deus não recebe. E nós chegamos aqui para adorar a Deus. Primeira coisa do nosso culto, o que é, gente, aqui? A oração inicial. Veio o dirigente do culto para fazer a oração. O que é o problema dos nossos dias? Quem aqui é crente há mais de, 15 anos aqui? Tem uma galerinha aí. Mais de 20 anos, tem alguém?
Tem alguém mais de 30? Ó, ganhou de mim. Vocês são do tempo que você chegava na igreja, o dirigente, o culto, nem começava, já estava ali de joelhinho orando na cadeira? A gente vê isso hoje. A gente vem para o culto tão ansioso, tão desesperado, que não consegue nem fazer uma oração antes, nem se prepara. A oração inicial que nós fazemos aqui é que nem o sacrifício que eles faziam no altar. É o teu momento de entrega, é o teu momento de perdão, é o teu momento de arrependimento, é o teu momento de te esvaziar para você entrar na presença do Senhor, para você conseguir chegar lá no lugar santo. Mas você às vezes vem tão carregado, tão ansioso, tão preocupado com tanta coisa, que chega aqui só por um suspiro. Amados, o culto ele tem que ser racional. Por isso que, algo que eu tenho falado muito, infelizmente as pessoas estão vivendo do alívio, e não do conhecer a Cristo. Vem para o culto só para ser aliviado, e aí fica dependente emocionalmente de culto após culto. Ai, como aquele louvor é bom, nossa, olha só aquelas luzes, até me deixam, faz eu lembrar daquele tempo que eu ia na... Não. E fica lá viajando. Olha o que diz Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará perdão, misericórdia, graça, favor de Deus, bênção de Deus, auxílio do Senhor. Qual que é o nosso segundo momento de culto, amados? Qual que é? Vocês não sabem? Louvor. Como é que foi o nosso louvor hoje? Como é que foi o seu louvor a Deus hoje? Porque não é mais por atacado como no Antigo Testamento. Agora é no varejo, é um a um. Deus trata na individualidade. Antigamente, quando um pecava, Deus tratava o povo todo. Agora Deus trata na individualidade. Queridos, o louvor, ele tem que ser um momento de adorar. Tem que ser um momento de você reconhecer, de você lembrar, de você dar favor, reconhecimento e gratidão a Deus pela sua vida e pelas coisas que Ele é, pelas coisas que Deus fez, pelas coisas que Deus vai fazer. O louvor é momento de adoração. Ela é uma ferramenta poderosa, o louvor, sabe para quê? Para quebrar as cadeias que te prendem, para limpar o teu coração doído, amargurado. Não tem um ditado popular que diz que quem canta... Mas para quem tu canta hoje? Para quem tu tem cantado? Para quem tu tem adorado? A tua vida tem sido adoração para quem? Olha o que diz lá Lucas 24, 5, 2. Estando elas possuídas de temor. Não, 24, 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, de grande alegria. Adore a Deus, que a alegria volta. Adore a Deus, que a tua vida vai se encher de alegria. Adore a Deus, que as correntes, as cadeias vão se quebrar. Paulo e Silas, numa cidade, foram pregar o evangelho. E os caras, os religiosos, meteram o pau neles. Deram chicotada e botaram na cadeia. Era meia-noite, diz a palavra. E eles começaram a orar, louvar e adorar a Deus dentro da cadeia, todo arrebentado.
Quem aqui iria cantar todo arrebentado, hein? Hã? Talvez clamar a Deus, Senhor, mata eles, né? Mas louvar e adorar. E enquanto eles faziam isso, a palavra fala que as cadeias, houve um terremoto, e as cadeias todas se abriram. Ouve e adore, mesmo no dia mau, que as cadeias vão se romper. Amém? E depois do louvor, o que a gente faz? Ouve a palavra, ouve o pastor aqui falar essas coisas aí, tudo, né? Essas pedradas que ele toca, né? A palavra é o seu momento para que você possa ter de Deus direção, revelação, conhecimento, provisão, proteção de Deus para a sua vida. A palavra é o momento em que você vai absorver um conhecimento da parte de Deus, uma revelação da parte de Deus, para que no dia de amanhã, ao sair daqui, você tome um caminho melhor. E a sua vida comece a frutificar mais. A palavra, ela é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus tem poder. Olha o que Paulo falou, o apóstolo Paulo, Romanos 1, 16, 17. Ele fala sobre isso. Eu não me envergonho do evangelho. Quanta gente tem vergonha de dizer que é crente aqui? Quanta gente tem vergonha de carregar uma Bíblia? Quanta gente tem vergonha de convidar alguém para vir na igreja? Quanta gente tem vergonha de até oferecer um churrasburger ontem, né? E por sinal foi uma bênção, louva a Deus. Louva a Deus pela sua vida, que participou, que ofereceu, que teve aqui presente. Ontem realmente foi espetacular, gente. Eu louvo a Deus. E eu não estou falando aqui de número de cartão, não estou falando. Eu estou falando de comunhão, de unidade, de igreja. Eu estou falando disso, não estou falando de números. Eu estou falando de um povo unido por um propósito, juntos em comunhão, salvando vidas. E é isso que importa. O resto é consequência. Quando o coração, o seu coração, o meu coração, continuar fazendo o que Deus quer que nós façamos, todo o resto vai ser consequência. E aí, meu amado, só segura a onda. Só segura o que Deus vai fazer. Porque não tem limite. Amém? Louvado seja Deus. Então ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque a palavra de Deus é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para todo mundo. Então, se você crê e não se envergonha, ela é solução, porque a palavra salvação, ela significa solução para toda e qualquer necessidade. Amém? E depois a palavra, o que vem? Ninguém quer ouvir essa agora. A oração, não, a oração lá nisso, né? Dízimo e oferta. E eu nem gosto de falar muito sobre isso aqui, porque, né, eu conheço histórico. Então, o que a palavra diz sobre isso? Eu vou ler um texto aqui, que eu acho muito interessante, que Davi falou, 2 Samuel 24, 24, olha o que diz. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Eu vou comprar pelo preço, disse Davi, porque não vou oferecer ao Senhor, o meu Deus, nenhum sacrifício, nenhum holocausto, que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Davi foi sacrificar ao Senhor e ele foi orientado a sacrificar lá no monte de Araúna. E ele foi com todo o povo, com toda a galera, com os animais para se sacrificar lá. E ele chega nas terras de Araúna, e Araúna vai até ele e diz assim, meu rei, o que tu faz aqui? Não, vim sacrificar aqui nessas terras.
Pode pegar o que tu quiser, meu rei. Aqui eu vou te dar os animais, a terra está aqui, pode pegar o que tu quiser. E aí Davi fala, eu vou fazer algo que não me custe nada ao Senhor? Por todo o favor, por toda a graça, por toda a proteção, por todo o milagre, por tudo que Deus fez na minha vida, eu vou fazer algo que não me custe nada. Sabe o que é dízimo e oferta? É gratidão. E eu vou resumir com isso. Porque isso é você e Deus, não tem nada a ver comigo. Se você quer ser próspero na tua vida material, existe princípio. E o princípio é da gratidão na vida material. Amém? E aí é você e Deus. Então eu não quero oprimir você falando disso. Mas eu vou ter um culto para falar disso. E vai ser numa quarta-feira, onde eu vou falar sobre liberdade financeira para quem crê na palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de você dar dinheiro para a igreja. Eu vou ensinar você a ter liberdade financeira. Amém? Louvado seja Deus. Depois do dízimo e oferta vem o quê? O que todo mundo gosta, os comunicados. É o que mais gosta, né? Para que servem os comunicados da igreja? Para que você possa ser bênção, para que você possa compartilhar, para que você possa também ser luz para as pessoas. Hoje, depois vai ter comunicado, vai ter, irmão? Quantos são? Uns 25 hoje? Não, estou brincando. Já vão sair correndo agora, né? Mas os comunicados, meus amados, é para que você possa fazer parte do corpo. Você vai fazer parte de tudo? Não, não dá. E eu entendo e está tudo certo. Mas aquilo que você não pode fazer, talvez você possa compartilhar com quem pode. Você pode incentivar, você pode motivar, e assim é. O corpo de Cristo é assim, amém? E também não fuja da oração apostólica, que é a última coisa. Ai, mas nossa, repetir, amado, essa oração é que gera proteção e provisão para as nossas vidas. Sabe o que a palavra de Deus diz, fala sobre orar pelas autoridades? Que quando nós oramos pelas autoridades, nós temos paz. E é por isso que nós oramos pelas autoridades. Mas quando orar, ore com fé, diz a palavra. Amém? Pode ficar de pé, por favor.